Então, no final de 85, houve o Cena Serrana, que era uma mostra de teatro que já tinha acontecido em 83 e 84, com espetáculos teatrais. Em 85 não teve espetáculo teatral, foram oficinas que foram feitas, né? Oficinas. Então, teve a oficina de interpretação com o Marcos Fayad, né? Teve de voz com a Rose Gonçalves e de corpo com a Juliana Carneiro da Cunha. Né? A Juliana é aquela que depois foi trabalhar no Teatro Soleil. No Teatro Soleil. E depois teve uma com o Rubens Corrêa. Rubens Corrêa, né? grande. E aí, eu e Pita, a gente fez parte desse grupo das oficinas, e do qual a Wanda Palma também fazia parte. Grande Wanda Palma. Palmas para Wanda Palma. E a partir daí, ficou muito latente no grupo a vontade de fazer teatro, né? Fazer alguma coisa juntos, né? Que era basicamente as mesmas pessoas que estavam ali, né? E a Wanda, né? Que era do Estado e era ligada também ao governo do Estado da época, que era 85, ainda era o PDT, né? Era o PDT. Brizola. Narci Ribeiro. E ela conseguiu um patrocínio através do Banerj. Isso. Né, para uma montagem teatral. E aí surgiu o núcleo inicial do grupo. Né? Ela encampou essa questão do grupo. Né? Que foi até patrocinado inicialmente por um patrocíniozinho do Banerj. Do Banerj. Isso, era ligado ao Estado. Banerj, cada um ganhou uma quantia para ensaiar, né? Foi combinado isso, né? Uma quantia para ensaiar. E foi chamado inicialmente o Marcos Fayad para fazer a direção do grupo. Então ele começa fazendo assim a primeira ou segunda semana, duas semanas de ensaio, né? 2 finais de semana, a gente ensaiava no final de semana, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro lá no Palácio Itaboraí. E começou a ter alguns atritos, né? Dele com algumas pessoas do elenco. Eu acho. Não, foi com a Esther. Com a Esther. A Miriam também. A Miriam também tá. Teve um problema. Não. A Brisa. A Tina. Acho que a Tina também, né? Ele teve alguns comentários na época, me pareceram, ou foram considerados misóginos. E aí a Esther pulou. Né? E aí ele não quis ficar mais. Né? Aí começou a pensar em outra pessoa para convidar. A Wanda que convidou? Foi? Aí quem foi que conhecia o Henry, que chamou? Foi Eliane Matos. Eliane Matos, conhecia o Henry Panottiere. E conhecia e sugeriu a ideia, deu a ideia de chamar o Henry. Aí a Wanda topou. Com o patrocínio do Banerj a gente ganhava um mês de ensaio, o diretor também tinha uma quantia para ele dirigir. Né? Nessa troca chegaram o Silvio e a Marise, não foi isso, Silvio? Você chegou já na transição Marcos Fayad para o Henry, né? Foi, eu já não peguei o Marcos. Eu tinha conhecido o Marcos antes, em outra situação, que até ia trabalhar numa peça dele, quando eu estava na escola de teatro ainda e tudo, mas aí a peça foi censurada, era uma peça do Escobar, e acabou que não rolou a peça, sabe? Foi uma pena, porque era um personagem fantástico que eu ia fazer, e é uma coisa bem engajada e tal. Daí que eu conhecia o Marcos, mas em outro momento, antes, né? Mas o que aconteceu? Como é que eu entrei? Eu e a Marise. A Marise estava trabalhando numa peça, porque eu vim de São Paulo. Eu estava em São Paulo, fiz teatro de São Paulo, e voltei para Petrópolis. Visando uma profissionalização no Rio e tal, eu voltei para Petrópolis. E aí eu fiz uma peça chamada SOS Classe Média, que éramos eu e a Marise, o Luiz trabalhava de iluminação e tal, o Luiz Manhães, que na época era casado com ela e tal. E aí, numa apresentação, nós fizemos as apresentações na Concha Acústica do Museu Imperial. E aí, numa apresentação que nós fizemos lá, no Museu Imperial, a Eliane Matos, que estava junto com vocês, né? E que inclusive tinha indicado o Marcos Fayad, depois indicou outras pessoas e tal. Aí a Eliane Matos foi assistir a peça, gostou da gente lá e tal, e convidou a gente para ir, que tinha um grupo que estava num trabalho já semi-profissional, porque na verdade, pessoal, aí é que abre o profissionalismo. Com os devidos respeitos, mas que abre o profissionalismo em Petrópolis, né? Com o seu primeiro trabalho. E aí ela me convidou para ir lá assistir o ensaio e participar, de repente, com vocês. Foi aí que eu entrei, fui lá no Palácio Itaboraí, e a gente começou a ensaiar lá.
E aí já era o Henry Panocelli que estava na direção. E legal falar da cena teatral dos anos 80, né? Que era o teatro dos grupos, basicamente, né? Mesmo o mainstream do teatro, das grandes montagens, existia um núcleo que estava sempre trabalhando junto, né? O Teatro dos Quatro, por exemplo, vem do TBC, a Fernanda Montenegro, o Sérgio Brito. Quer dizer, bem ou mal, eles tinham um grupo deles, Italo Rossi, quase sempre trabalhando juntos, né? Teatro de grupo. Era o teatro de grupo nos anos 80. O Asdrubal, nem se fala, Nossa, inspiração para tanta gente. Sobre isso eu queria falar uma coisa que a gente não falou, que é o nome do grupo, né? Porque existia essa coisa, por exemplo, existia assim, o pessoal do Despertar, já existia. E não sei o quê, a coisa de pessoal. Aí quando perguntaram, mas afinal de contas, quando a gente já fazia a divulgação, falava, mas vem cá, mas qual o nome do grupo? Qual o nome desse grupo? Quem é esse grupo? Aí, não sei se foi o Aurei que falou, e depois ele fala, é o pessoal. É o pessoal aí. Não, alguém falou, um pessoal aí. Aí acho que foi o Aurei que falou, isso aí é bom. O pessoal aí. O pessoal aí. E aí todo mundo falou, legal, o pessoal aí. Então é assim que surge o nome do grupo, a gente não pode esquecer disso. Mas foi daí que surgiu o nome. Eu sei que foi um conluio ali, que rolou, alguém falou e rolou. Não, e aí começou a se falar, o que é o AI? O que é o AI? Que não é hoje, se fosse em inglês, seria Artificial Intelligence. Não era, mas não era ainda. O AI, né? Mas aí começou atores independentes, artistas irreverentes, amores inconsequentes. Começou. E tinha uma coisa que a gente sempre gritava, né? Nosso grito de guerra, como tem os times e tal. A gente estava em cena antes de entrar. Nos camarins, na coxinha, a gente chegava, pessoal! Aí! Pessoal! Aí! Pessoal! Aí! Aí a gente entrava e cantava, dançava, fazia o diabo.